Muito bom dia, senhor presidente, deputado Manuel Duca, senhores deputados, senhoras deputadas, os caros telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale de Juazeiro do Norte, os caros ouvintes da Rádio FM Assembleia, senhores jornalistas que acompanham o dia a dia do Parlamento Estadual, através da nossa agência de notícias, como é o caso dos nossos internautas. O assunto que trago hoje trata das normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O assunto em questão é a Lei 866 de 1993, a famosa Lei de Licitações e Contratos do nosso país. A referida norma deixa claro que a finalidade de uma licitação consiste em selecionar a proposta mais vantajosa, que nem sempre coincide com a de melhor preço, ou melhor, com a de menor preço, além de cumprir o princípio constitucional da isonomia e promover o desenvolvimento nacional sustentável. E foi por meio desta lei que as micro e pequenas empresas puderam, enfim, participar de processos licitatórios. Contudo, está em trâmite no Senado uma proposta que promete ser o novo marco legal para essa área. O PLS 559, de 2013, apresenta as regras novas e consolida regras presentes em diferentes leis que tratam das licitações, do pregão e do regime diferenciado de contratações públicas, o RDC, feitos no país para as obras que foram realizadas para a Copa do Mundo de 2014. O projeto estabelece mudanças nas modalidades de licitação. Foram extintas algumas, outras passaram por reformulações e houve ainda a criação de uma nova modalidade. São elas concorrência, convite, pregão, leilão e o diálogo competitivo. O projeto já foi aprovado no Senado Federal em dezembro do ano passado e seguiu para a Câmara dos Deputados, onde ainda aguarda a competente análise daquele colegiado. Entre as inovações, destacam-se a inversão de fases, ou seja, o julgamento das propostas antes da habilitação, e a contratação do seguro, que poderá garantir a conclusão de uma obra pública em caso de dificuldades enfrentadas pela empresa contratada, o que não é estranho ao Brasil, tendo em vista que tanto empresas que constroem, por exemplo, para a Secretaria de Educação do Estado, assim como também a própria Mendes Júnior, que construiu um dos trechos da nossa transposição do Rio São Francisco, que passaram por problemas e fizeram com que ocorresse um grande prejuízo à sociedade brasileira. O texto também estabelece o fim dos projetos básicos e executivos, inserindo a figura do projeto completo, ou seja, para se poder licitar, só poderá ocorrer com o projeto básico e executivo totalmente finalizados. E com isso daí, dando a garantia de que não haverá, no decorrer, tanto do processo licitatório como da execução da obra, modificações que possam sugerir qualquer maneira de desvio daquilo que havia sido contratado inicialmente. Ressalto ainda que a propositura, além de revogar a Lei das Licitações, o mesmo faz com a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade de pregão nas licitações, e os artigos do número 1 ao número 47 da Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, que é o regime diferenciado de contratações. Uma das medidas previstas no projeto é a reformulação do conceito e dos limites de aplicação da contratação integrada, que agora somente poderá ser adotada para a contratação de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto. O projeto, PLS 559, ainda trata da responsabilização solidária da empresa ou do prestador de serviços pelo dano causado ao erário na contratação direta indevida, por dispensa ou inexigibilidade de licitação. Além disso, o projeto estabelece como crime a omissão de dados ou informações e estimula a administração a recorrer ao pregão e à concorrência pública.
Deputado Sérgio, quando possível, me permita compartilhar. Deputado Roberto Mesquita, logo em seguida. O texto também inova ao criar a modalidade do diálogo competitivo, já usada por muitos países da Europa. Trata-se de uma modalidade de licitação em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados para desenvolver alternativas capazes de atender às suas necessidades. Ao final do diálogo, os licitantes apresentam a proposta final. Normalmente, esse tipo de licitação é usado em casos de inovação técnica ou de tecnologias de domínio restrito no mercado. Senhoras e senhores, chamo a atenção aqui para a necessidade de aprovação dessa propositura, não só no aspecto da gerência pública, mas nas administrações privadas. É fundamental que seja acelerado o trâmite da referida proposta. A atual lei das licitações, senhores deputados, senhoras deputadas, que data de 1993, que ainda traz entre os valores previstos para a dispensa de licitação até o valor de R$8.000, seja para comprar fósforos, seja para comprar canetas, ou seja para comprar merenda escolar, ou até mesmo gás GLP. Ainda trata desse limite que em 1993, R$8.000 significava uma boa monta para o desenvolvimento de um projeto e de uma ação de compra por parte do governo, dos governos, quer seja municipal, estadual ou nacional, mas esses valores já ficaram defasados ao longo do tempo. Os processos licitatórios, muitas vezes, já não fazem com que haja a agilidade que a máquina pública tanto precisa, tanto espera e tanto necessita. E por isso é que modernizar a lei das licitações se faz imperioso nesse momento, se faz imperioso nessa nova fase em que o Brasil vive, para que a gente consiga realmente passar a limpo todos esses atos de corrupção que ocorreram em organismos estatais, tendo em vista que muitas das vezes poderiam ter sido suprimidos grandes e graves irregularidades através de uma modernização dessa lei das licitações. Essa era a primeira parte do meu pronunciamento e ouço o deputado Roberto Mesquita a título de à parte. Deputado Sérgio, em 1993 havia uma necessidade de disciplinar as contratações de obras e serviços públicos. Daí a Lei 8666 ter chegado como um avanço. Ocorre que aquilo que era uma necessidade passou a ser um monstro. Nós vemos hoje uma quantidade enorme de obras paradas e de pessoas criminalizadas por conta de uma lei anacrônica que propicia no seu bojo o desvirtuamento da conduta, quando não permite que haja o que ela hoje quer suprimir. Eu acho muito importante, tudo feito às claras, o diálogo competitivo, à frente de uma comissão de licitação, filmado, com a presença da sociedade, com a presença de todos, é como um leilão reverso que fez aqui diversas vezes o ex-governador Cid Gomes e fez o atual Ciro Gomes, que, aliás, o leilão é uma das modalidades da Lei 866, o convite, a tomada de preço, a concorrência e o leilão. E agora o pregão eletrônico. É bom que se diga que em 93 não havia ainda o advento da internet. A única inovação boa que veio com a Lei 8666 foi dar um diferenciamento à micro e pequena empresa, porque tornou-a mais competitiva. Daí para frente, ela engessou as administrações. O senhor foi prefeito e teve que conviver com essa lei e com os problemas que ela traz. O senhor citou 2 casos emblemáticos. Aqui nessa própria casa se falou aqui da construção das escolas profissionalizantes. E aquelas escolas eram a revolução do governo passado, como de fato eram. E hoje nós vemos uma quantidade enorme de obras paralisadas. Por quê? Porque a Lei 8666 permitiu que uma empresa viesse lá da Bahia e baixasse aqui 30%, 35%, 40% do preço, tornando inexequível a sua construção, mas pela lei ela tinha que ficar
Daí atrapalhou o Estado, o dinheiro está parado, a economia do Estado está prejudicada e o gestor amarrado, porque tinha um contrato. Veja outro caso, deputado, e já concluo, a transposição das águas do Rio São Francisco. Nós estamos desde junho do ano passado com quase 12 milhões de pessoas ameaçadas de não terem água para beber. E, por conta dessa lei anacrônica, o ministro se arrepia todo e diz: olhe, hoje eu estou aqui, todos sabem o que está ocorrendo, mas eu serei julgado daqui a 10, 12 anos, quando os atores do presente não mais estarão. Se fala aqui em números de 200, 300, 600 milhões, eu não tenho a coragem pessoal, ele que já foi prefeito, de autorizar, porque no dia da manhã serei responsabilizado e não tenho recursos, meu patrimônio não dá para ser comprometido com uma obra desse tanto. Daí, o Brasil todo acompanhando, nós estamos vendo um processo de licitação, onde nós já vimos que as duas primeiras empresas estão inabilitadas, porque há uma... E sim, ainda tem outro detalhe, Dentro do que se fala, é preciso que se veja também a quantidade de veneno e má-fé dos próprios gestores, através dos editais, onde eles direcionam os editais pedindo quase um retrato, uma fotografia daquele que eles querem vencedores. Daí lhe parabenizar e dizer que essa lei já não era sem tempo de ser discutida. E acredito que esse diálogo competitivo e essa inversão de fase são avanços necessários no Brasil moderno. Porque em 93 não havia a internet com a força que tem hoje. Aliás, estava começando a internet no início da década de 90. Daí, deputado Sérgio, achar que Vossa Excelência trata de um assunto que é espinhoso, que muitos tentam fugir, mas é verdadeiro e precisa ser modificada essa lei que hoje está fazendo com que o Brasil seja um cemitério de obras inacabadas. Obrigado, deputado Roberto Mesquita, dos mais lúcidos, a parte de Vossa Excelência. E eu mesmo, como Vossa Excelência disse, em 1997, quando assumi a Prefeitura Municipal de Camusim, muitas vezes se buscava ficar naquele limite dos R$8.000 ou dos R$15.000 para a construção de projetos de reforma, para se fugir de licitação. 149.900 para ser convite, é um absurdo. Hoje, a obrigação de todo e qualquer gestor é licitar. Isso daí é a diferenciação que tinha do passado para o que se tem hoje, mas é dessa forma que, com esse engessamento que existe por parte da legislação, principalmente da Lei 8666/93, com os mesmos valores de outrora, da época de sua instalação, da época da sua vigência, que não se pode mais fazer com que a administração pública no país viva dessa maneira. Só para lhe dar um exemplo, em 95, um ginásio, uma quadra coberta com arquibancada, custava 130, 140 mil reais. E o valor do convite era 150 mil, até 150 mil reais. Hoje, um ginásio coberto não sai por menos de 500, 600 mil reais, e o valor continua o mesmo. Quer dizer, a lei parou, engessou a administração e nós estamos batendo continência para ela num país com 13 milhões de desempregados. Por isso que ressalto que a atual lei das licitações já não condiz mais com a dinâmica da sociedade e também estagnou no que diz respeito à administração pública responsável. É fundamental sua atualização, eu diria até urgente. O controle das licitações necessita de maior rigidez e celeridade, sobretudo no combate à corrupção. Deputado, quando possível, dê-me o prazer de aparteá-lo. Pois não, deputado Fernando Collaro, já passo direto a Vossa Excelência o aparte. Não faz menos de 10, 15 anos que nesta Assembleia reverberamos reiteradamente a necessidade de uma reformulação da 8666 e de todos os seus atos corretivos que não atendem mais à veracidade dos fatos. É bom frisar de forma bem clara que, afora essa lei ter necessariamente que acompanhar, pelo menos, os índices de inflação dos materiais, especialmente
especificamente usados em construção de uma forma ampla, geral e restrita, e ou das prestações de serviço que também obedecem na. É desse modo e desse jeito que eu tenho que acostar o meu humilde falar a esse seu pronunciamento, pedindo até que faça-se requerimentalmente uma proposta para que o Congresso Nacional atente da urgência e ou emergência em oportunizar nesse momento, deputado Roberto, em que se tanto fala e que se tanto luta contra a improbidade, a corrupção e os seus assemelhados desvios criminosos, que se reestruture a 8666 de forma a que ela possa atender às necessidades presenciais, já quase da segunda década, entrando para a terceira do século XXI, e que force-se, aí tem que ser com Eunício Oliveira, Senado, Rodrigo Maia na Câmara, que se faça essa reformulação. Porque parece-me não haver tanto interesse daquela malta bandítica que existe no Congresso Nacional, que usa benefícios diretos e ou indiretos para os seus apaniguados ou familiares dentro da Lei 866, como aqui levantou bem o deputado Roberto Mesquita. Cabe a Vossa Excelência conduzir esses debates aqui, que são de altíssima relevância. A 8666 é uma paciente senil, doentíssima e com a caduquice chegando-lhe a termo. Deputado Sérgio, Vossa Excelência conta com mais 15 minutos. O deputado Tim Gomes, você deu tempo a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Walter Cavalcante, que preside essa sessão. Os adjetivos que Vossa Excelência colocou, deputado Fernando Hugo, são nada mais, nada menos do que os mais justos para a Lei 8666/93, a Lei das Licitações. Senil, doentia e, com certeza, prejudicial à sociedade brasileira. Isso é dito porque, para que o cidadão e a cidadã comum possam entender, o mesmo procedimento licitatório, não falo da modalidade, mas o mesmo procedimento licitatório, para que a Embraer adquira um novo avião, ou para que uma prefeitura de capital faça um processo licitatório para a administração dos fotossensores. Ele se iguala ao processo que a administração lá do Salitre, lá do Chaval faz para a compra da merenda escolar. Anacronicamente, fazendo com que isso daí se demonstre que essa lei está por demais defasada e que deve sim o governo do nosso país, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional de uma forma geral, deve se mobilizar para poder fazer essa verdadeira mudança. Vou mais adiante, deputado Roberto Mesquita. Como me foram passados mais 15 minutos, vou aqui para mostrar aos senhores e senhoras outro fato que o nosso país passa que a nós é muito complicado. E falo também no que diz respeito à legislação. Passamos no nosso estado do Ceará por um grande problema que se chama as barracas da Praia do Futuro. E aí quero dizer aos senhores que o grande motivo, a grande movimentação pela qual o Ministério Público Federal fez essa ação para a retirada das barracas da Praia do Futuro, muito embora eu saiba que existem, e eu concorde que existem alguns abusos, existem algumas flagrantes irregularidades, tendo em vista que, em alguns casos, há abusos, evidentemente, sobre aquilo que é público, mas eu venho aqui para mostrar também o que é uma defasagem da legislação brasileira. Todos nós sabemos que os terrenos de marinha são determinados a partir da linha pré-amar média. E eu vou ler para o cidadão cearense o que é a linha pré-amar média. A linha do pré-amar média é definida pela média das marés máximas do ano de 1831. O ano de 1831 é usado para dar garantia jurídica, porque é conhecido o fenômeno de mudanças na costa marítima decorrente do movimento da orla. Esses movimentos se dão por processos erosivos ou por aterros. A partir da determinação da linha do pré-amar médio, inicia-se a delimitação dos terrenos de marinha. Ora, senhores e senhoras, imaginem
ainda existir no nosso país orientação ou conceituação que remonte aos idos passados e bastante distantes, anos de 1831, quando já estamos em 2017, quase 200 anos depois. Será, cidadão, cidadã, que essa linha da pré-amar média pode ter crescido, pode ter decrescido, mas ela evoluiu. Ela já assumiu uma nova conotação. E não vai ser por essa linha da pré-amar média que eu quero crer que dessa forma se acabe com um dos maiores cartões postais do turismo do estado do Ceará e de uma das áreas onde nós cearenses mais convivemos, uma das áreas onde nós cearenses mais temos a força de demonstrar que é nossa, que é a Praia do Futuro com suas barracas. Isso não pode existir. Quero aqui noticiar que no próximo dia 15 deverá estar sendo tomada uma decisão por parte da Justiça Federal, mais precisamente o TRF de Recife, para decidir sobre essa celeuma jurídica que existe entre o Ministério Público Federal, promovente da ação, contra as barracas de praia. Tenho visto um movimento muito grande e intenso por parte do Fórum de Turismo, do Conselho Municipal de Turismo. Dar-lhes-me um inverno em aparteá-lo novamente? Com certeza, logo em seguida, deputado. Mas não será possível a todos nós crermos que, em virtude de uma O senhor me definição, permite também me dar o luxo de falar com o senhor duas vezes no mesmo pensamento? O presidente institua um ping-pong 3-2. para que a gente possa fazer com isso daí, de que se proteja. Ali nós temos empregos diretos, da ordem de mais de 5 mil empregos diretos, além de uma outra gama de empregos indiretos que são gerados a partir dessa atividade turística e atividade de consumo que tem as barracas de praia de Fortaleza, da Praia do Futuro. Então, venho aqui ponderar, levantar a minha voz, me postar a favor da manutenção das barracas de praia da Praia do Futuro, fazendo, é claro, se for necessário, as delimitações adequadas, a modernização, o respeito, sim, àquilo que é o patrimônio de todos nós, o patrimônio público, mas procurando, sim, dar a oportunidade de que a gente consiga que essas barracas de praia continuem a gerar um bom negócio para o nosso estado do Ceará e para Fortaleza. Deputado Fernando Hugo, biso a parte de Vossa Excelência, que muito enriquece a minha nessa manhã. Generosidade de vossa alma, bondade de vosso coração. Deputado, as barracas começaram a expandir-se ali na década de 70. E eu frequentava-as naquela época do Bola Branca, onde o Zé Rangel dançava a noite todinha lá, Cabuletê. sempre bem acompanhado. O Roberto já encontrava eu muito lá no Cabuletê. E a expansão fez-se com atrativos turísticos, pelo fato de que a Praia do Futuro, do final de década de 60 e começo de 70, era uma praia quase que tida como distante. Seria, numa visão de hoje, um Bibiribe com suas praias bucólicas e lindas, em que você, para ir à Praia do Futuro, tinha que deslocar-se. Lembro-me até daqueles ônibus que transitavam ali, Cocó-Dendê, Via Estância, cortando a Aldeota, que não iam sequer à Praia do Futuro. Zé Rangel torna a dizer, jornalista e museólogo, ele sabe da velocidade. As barracas instalaram-se, atravessaram a via, passaram para a beira do mar, e o consentimento prefeitural e, principalmente, a omissão imensa da Secretaria do Patrimônio da União fez com que ali hoje tivesse pulsatilmente vivo o maior núcleo de atração turística do Ceará, visto, aplaudido e frequentado por cearenses, fortalezenses, nordestinos e brasileiros como um todo, afora os turistas que encantam-se em verem aquelas barracas postadas ali com um conforto e uma adequabilidade indiscutíveis. Existem senões enormes. Por exemplo, aquela história de você sentar-se numa cadeira de mesa lá com os pés molhados na beira do mar, e de repente chega o garçom e diz, se não for consumir, se levante, ou então que tem que pagar 10, 15, 20 reais, é um absurdo
fere a principiologia básica do ir e vir coletivo, que é constitucional. É um problema imenso. O Ministério Público Federal, como fiscal da Constituição e da sociedade, tem todo direito de questionar, não só ali, mas no Beach Park, que há um tempo fechou a passagem de transeuntes e ou de coletivos que deslizavam ali, e nós levantamos esse assunto aqui. Esse assunto que Vossa Excelência de novo levanta aqui é de uma pertinência jubilosa. É bom você, quando sair daí, nobre amigo e douto parlamentar, ver seu horóscopo de hoje. Iluminado estás diariamente, hoje brilhando como nunca. Obrigado, deputado Fernando Hugo. E Vossa Excelência tem razão, e eu concordo, o Ministério Público é defensor da lei, ele deve realmente defender o patrimônio público, muito embora tenha que haver a sensatez de haver um disciplinamento. E como Vossa Excelência disse, não é pela omissão que ocorreu no passado que se pode punir aqueles que hoje geram emprego e que hoje dão oportunidade de trabalho para a geração de novas divisas para o Estado do Ceará. Deputado Roberto Mesquita, a palavra é sua. Muito obrigado, deputado Sérgio, por mais uma vez ter a oportunidade de interagir. E o deputado Fernando Hugo, na sua inteligência, nos remete aqui à década de 70. Eu me recordo ainda dentro do ônibus Parangaba Prado Futuro, saindo lá do meu Pan-Americano para ir a João Pessoa para ir para Prado Futuro, quando lá de fato se iniciavam as barracas de praia com bem menos estrutura. Deputado, o senhor faz com muita propriedade um desenho, um retrato da situação. Essa linha de pré-amar de 1831 é igual ao nosso Código de Mineração, ela atende a alguns segmentos feudais ainda que existem no nosso Brasil. O Ministério Público é o fiscal do cumprimento da lei. Entretanto, a lei, ela é mutável. A lei se adequa para beneficiar o ser humano. Se não, assim não for, nós ainda teríamos a escravidão. Houve uma época que a escravidão era uma lei, e nem de longe passa pela cabeça de qualquer um da nossa geração pensar que ainda possa existir escravidão. O direito à paisagem é um direito da cidade, e as barracas da Praia do Futuro se incorporaram à nossa paisagem. Os fatos extremos, aqueles que maculam, como alguns que faz lá suas exigências, privatizando um espaço público, esses são pontos fora da curva, via de regra, são prestadores de serviço, empregadores, geradores de emprego, que fazem da nossa orla uma das mais belas e chamativas do país. A Praia do Futuro, se nós dermos a ela a segurança, ela vai estourar. Não existe lugar mais bonito e nem nada mais agradável do que estar numa barraca da Praia do Futuro, seja no domingo, seja à noite, seja à tarde. Precisamos só de pedir ao nosso governo que dê mais segurança à região e ao Ministério Público que atente. Não estamos falando aqui em domínio pleno, estamos falando em domínio útil. As terras podem ser da Marinha, mas que tenham o domínio útil daqueles cidadãos que estão há muito tempo lá instalados. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Roberto Mesquita. Então, me coloco também favorável à manutenção das barracas da Praia do Futuro e dizer que essa linha da pré-amar média, datada de 1831, deve sim ser modernizada para que nós possamos avançar ainda mais numa adequada ocupação do litoral brasileiro. Deputado, Não, deputado. Vossa Excelência que dirige nessa casa com um brilho em vulgar as ações do turismo, e já foi proposto isso e está um pouco silente. Poder-se-ia, deputado Roberto, propor até, para não se perder esse foco luminoso do turismo cearense, do comércio, da geração diária de emprego e renda, se poderia, de novo, novamente, tentar adequar na região sul da Dioguinho, aquela avenida, né, a Dioguinho, todas aquelas barracas que há década de 70 lá estavam. É mais ou menos isso que o Roberto falou. Poderia levar como proposta e ter-se-ia mantido o ponto, que é hoje em dia modernamente chamado de point, e o turismo permaneceria vivo. É uma proposta que eu faço a Vossa Excelência, mas não é só de minha autoria, é de muitas mentes que se preocupam com isso. Agradeço, deputado Fernando Hugo, e iremos estudar uma melhor maneira para poder colaborarmos com o turismo cearense nessa área. Mas quero também aqui, senhores deputados, senhoras deputadas, para finalizar meu pronunciamento,
comunicar que, com o intuito de promover melhorias no atendimento da população da região do sul do Estado, a Justiça Federal do Ceará lançou edital objetivando a contratação de empresa especializada em engenharia para a construção do prédio que será a nova sede da subseção judiciária de Juazeiro do Norte. O projeto básico prevê que a construção será realizada em terreno de 6.500 metros quadrados, localizado no bairro da Lagoa Seca, que foi doado pelo município de Juazeiro do Norte. Para a operacionalização do projeto, a bancada cearense no Congresso Nacional viabilizou a disponibilização da verba. Atualmente, a subseção de Juazeiro do Norte conta com 3 varas federais, 16ª, 17ª e a 30ª, onde tramitam em torno de 9.000 processos. No último ano foram distribuídos mais de 17.000 processos e proferidas em torno de 12.000 sentenças. Esse trabalho injetou 32 milhões de reais na economia dos municípios jurisdicionados, beneficiando 9.000 pessoas diretamente. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, a Justiça Federal lança a possibilidade do atendimento ser diferenciado aos 31 municípios do sul do Ceará, através da construção de uma nova subsede da subseção judiciária de Juazeiro do Norte. Fica aqui, portanto, esse registro que a Justiça Federal, que nos convidou ontem para participarmos desse evento lá em Juazeiro do Norte. Não foi possível a nós irmos até ao Cariri, mas aqui, em nome do Dr. Bruno Carrá, diretor da Justiça Federal no Estado do Ceará, deixamos aqui a relevância dessa nova sede da subseção Judiciária Federal lá em Juazeiro do Norte. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.